Alô, galera! Mais uma entrevista especial aqui no nosso canal, o canal do Wagner Frederico. O assunto hoje é gestão de futebol. O torcedor do Santos clama por uma boa gestão no seu clube já há algum tempo, né? Então a gente vai tratar bastante desse assunto hoje. O convidado é muito experiente, um convidado que tem muita informação, muita opinião, muita experiência para falar sobre isso com a gente, tá bom? Você está no canal do Wagner Frederico, portanto não se inscreva, deixa aquele like depois da entrevista, durante a entrevista mesmo, você pode deixar o seu like, ative o sininho das notificações, se não estiver inscrito ainda, inscreva-se, esse é um canal que está apenas começando, né? Estamos aí há menos de um mês de trabalho, e já estamos aí crescendo rapidamente, e eu devo isso a você. Então, portanto, continue apoiando o canal para a gente poder trazer conteúdo cada vez melhor, mais qualificado aqui para vocês, tá bom? Bom, meu entrevistado de hoje é nada mais, nada menos do que Toninho Cecílio. Toninho Cecílio, ex-zagueiro do Palmeiras dos anos 80, 90, treinador, né? Treinador e gerente de futebol, executivo de futebol em vários clubes, no próprio Palmeiras, né? Onde foi campeão paulista em 2008, nessa função de executivo de futebol, tem vasta experiência, passou pelo Fortaleza também, pela Portuguesa Santista, né? Clube vizinho aqui do Santos, enfim, é um profissional muito experiente, foi presidente do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo, enfim, né? E é um profissional muito qualificado para tratar desse assunto que a gente vai abordar hoje, que é a gestão no futebol. Será que ele é a favor de SAF? Será que não é? Será que a SAF é a solução dos problemas? E aí, Toninho, obrigado por ter aceito o convite. Grande abraço para você e quero te parabenizar aí pelo seu trabalho na Portuguesa, acompanhei seu trabalho na Portuguesa, você fez um bom trabalho lá, acabou de sair de lá, né? Afinal de contas, por que você saiu da Portuguesa, Toninho? Conta aí pra gente. Boa tarde para você. Boa Oi, tarde, bom Wagner. dia, né? Boa noite, depende do horário que a pessoa estiver assistindo esse vídeo. Wagner, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo seu sucesso, pelo seu trabalho. A gente acompanha, a gente sempre eu acho esse formato, né, de canais um pouco mais voltados para alguns clubes bem interessante para a gente poder ter mais tempo, mais espaço para poder falar do futebol, da estrutura, do funcionamento, do que a gente pensa. É um espaço que a gente às vezes não consegue ter numa TV aberta, na TV até mesmo fechada, que é compreensível também. Então, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Eu saí da Portuguesa por um fato muito único, direto, que foi na reeleição do presidente Castanheira em dezembro, ele mudou o vice-presidente de futebol. E esse novo vice-presidente de futebol, eu não tive uma afinidade de ideias. O que é, eu não estou dizendo que ele está errado e eu certo, né? Mas houve uma forma de tomar decisões que iam contra a minha forma de pensar. O racional em cada decisão não era o meu racional. E, obviamente, que eu preciso respeitar a hierarquia, o meu vice-presidente, meu presidente. Então, acabei sendo voto vencido em alguns temas muito importantes. Eu acabei pedindo a minha saída, meu desligamento. Repito, não que a minha opinião fosse a certa e a dele errada, apenas diferentes. E quando isso pode acontecer, já aconteceu várias vezes na minha vida, né? Mas dessa vez foi uma forma muito obtusa na minha forma de ver. E passando por cima, o Campeonato Paulista ele é muito rápido. Depois de 7, 8 anos, a Portuguesa retorna comigo, ajudando, né, com a minha presença, junto com os jogadores, que são os mais importantes, o próprio presidente, o trabalho espetacular do Castanheira, que é meu amigo, que eu respeito muito e sou muito agradecido por ter me levado. Nós tínhamos conseguido, quase que invicto, perdemos um jogo no último minuto, daquele que é o campeonato estadual, é o quinto, o sexto de maior importância, de melhor nível, que é a Série A2 do Paulistão. Tanto é que estava no Novo Horizontino e Ponte Preta.
E o próprio Santos, alguns clubes até, mesmo com a grandeza, passaram, às vezes, algum sufoco. Vamos dizer, o próprio Água Santa, que foi vice-campeão, quase caiu ano passado, por um ponto que não caiu. Sim. Então, é um campeonato muito disputado, a gente retorna e ele, ele é muito rápido. Hoje em dia é um torneio, não é um campeonato. E para nós, que tínhamos um orçamento muito, acho que era um dos mais baixos, entre os 3 mais baixos do Paulistão, nós tínhamos que ter cuidado em cada movimento. Você tem que ter uma atenção maior. E na troca de treinador, em algumas coisas que a gente é natural que tenha, que decisões precisam ser tomadas. Eu apenas não concordava com o racional das decisões, que acabavam levando a decisões que eu não concordava. E eu preferi, em algum momento, pedir meu desligamento. Foi isso. Ô, Torinho, você é um homem técnico do futebol hoje, né? Você é um executivo da área técnica, você fez estudo, você se preparou. E os clubes, embora haja essa tendência, né? Muitos clubes pequenos e médios, até grandes marcas como o Vasco, como o Bahia, o Botafogo, o Cruzeiro, né? Já aderiram a esse modelo SAF, mas a maioria dos clubes ainda é comandada por dirigentes tradicionais, né? São pessoas, associados, conselheiros, que se envolvem na vida política do clube, têm uma profissão em paralelo e acabam, né, assumindo o poder em seus clubes, diferente do profissional do seu perfil, por exemplo, que é um gestor de futebol, que se preparou, que é um cara técnico, né? Você falou aí da situação da Portuguesa, que não concordou com algumas decisões da presidência, pediu para sair. É difícil, cara, para o profissional, para o cara técnico, lidar com o dirigente tradicional de futebol, aquele cara que é muito mais torcedor do que administrador, né? Ele pode ser até administrador na sua empresa, mas ele é um cara que ele não tem o conhecimento técnico do mercado, né? Muitas vezes o cara chega despreparado. Como é que é essa relação dos profissionais hoje do futebol com os dirigentes tradicionais? Sim. Em primeiro lugar, precisa ser uma relação de respeito de ambas as partes. Eu preciso respeitar a hierarquia, preciso sempre respeitar muito o presidente, o meu vice-presidente, os diretores de futebol. Já trabalhei com vários deles, né, no Fortaleza, no Palmeiras, principalmente foram 3 anos no Palmeiras. E para você, por curiosidade, outro dia eu fui jantar... Você ficou no Palmeiras, só para o pessoal contextualizar, de 2007 a 2010, é isso? O ano de 2007, 8 e 9 inteiros. Em 10 eu saio junto com o Muricy, bem no início. Você sai em fevereiro de 2010. Isso, né? Pedi minha saída também. Na verdade, o vice-presidente daquela época e os 2 diretores de futebol, semana passada eu fui jantar com eles. Quer dizer, você vê, a relação ela se manteve intacta durante 3 anos. Você imagina o que são 3 anos trabalhando juntos no Palmeiras. Num ambiente de tanta cobrança como é o futebol, ainda mais uma equipe grande. Né? E somos amigos até hoje. O presidente do Fortaleza, onde eu trabalhei em 2005, levei Dorival Júnior, Hélio dos Anjos, Espinosa, na época. A gente fez uma grande campanha. O presidente é meu amigo até hoje. Outro dia eu fui assistir um jogo, enfim. Então, essa relação, em primeiro lugar, nós que somos contratados e funcionários, colaboradores, precisamos entender essa posição, jamais passar da hierarquia, correto? Também acho que há um respeito muito grande, isso precisa ser conservado, desse dirigente cujo pai, o avô, eles construíram o clube. Isso nunca pode se perder, porque isso é cultura do clube. Isso não precisa perder. Agora, se você tem no seu convívio como executivo um dirigente que quer atropelar as decisões com racional baseado em emoção, né? Não no exercício do âmbito técnico, das análises frias e técnicas de mercado, ele realmente vai ter problema com executivos sérios. Porque eu sou assim, eu sou um cara sério. Isso é fato, a minha carreira diz isso.
E eu gosto de colocar minhas opiniões, mas sempre com muito respeito. E sempre pautadas em observações que a gente faz no âmbito técnico, de futuro, o que a gente sabe que vai acontecer ali na frente se tomar essa decisão X, Y, Z, e às vezes a gente erra, né? Mas essa relação, Wagner, ela precisa ter respeito, ela precisa... o peso da opinião do profissional mais técnico precisa ser grande, precisa ser um peso forte, porque ele tem conhecimento. Não é que ele é mais inteligente ou conhece mais de futebol, é que a vida dele foi isso, ao contrário do Ele é o presidente. especialista, né? Ele é o especialista. As outras pessoas, de repente, do clube, se tivesse o mesmo tempo de dedicação ao futebol que a gente tem, poderia até ser um gestor melhor, mas é que eles tiveram as suas empresas, tiveram que se dedicar à família deles, a empresas deles, outras funções. Então, não é, então assim, é natural, até a gente tem que se cobrar, quando um clube me contrata, eu preciso entregar algo diferente. Essa é a minha forma de pensar, porque eu vou ser remunerado, eu vivo disso, eu não posso errar. Quem está sob a minha supervisão não pode errar. É negócio de documentação, de contrato, de gestão disciplinar no meu departamento de futebol também não pode ter erro. Isso o presidente tem que ficar tranquilo. Então, assim, essa relação ela precisa ser muito, muito próxima, mas o futebol, através de resultado, toda quarta e domingo, contratações de torcida, pressão, imprensa, ele traz um fluxo de dúvidas muito grande para o nosso dia a dia. Então, é importante que essas pessoas envolvidas no departamento de futebol, elas sejam equilibradas, inteligentes, elas possam buscar soluções com equilíbrio, não a emoção, não. A emoção ela é importante estar presente nas nossas vidas, mas é muito importante que ela tenha o lugar dela. Ela não seja o principal motivador de uma decisão. Enfim, eu sempre me dei muito bem com os dirigentes estatutários, não tem problema nenhum. Acho que depende também muito do dirigente, do perfil do dirigente, né? Saber se colocar também dentro de uma escalação, de um erro do treinador, de uma derrota, 2, 3 derrotas. Eu acho que ele também precisa saber se colocar, não é, né? Ah, tá tudo errado, enfim, aquilo tudo que você sabe, todos nós sabemos. Mas em linha geral, você deixou claro aí como é que deve ser essa relação, evidente. Mas em linhas gerais, né? É difícil, ainda é difícil para o profissional hoje, o cara que é remunerado, que estudou, que se preparou, lidar, né, com alguém que está acima dele e muitas vezes não tem o conhecimento para tomar decisões, e normalmente toma decisões de forma apaixonada, né, porque é um torcedor, porque também sofre pressão, né, sofre pressão da imprensa, da torcida. É difícil? É uma relação difícil? Você considera uma relação difícil? Então, Wagner, depende muito das duas pessoas, né? Do perfil. Em linhas gerais, como você me perguntou, eu sempre não tive tantos problemas assim. Há Você momentos trabalhou, mais. por exemplo, você trabalhou, por exemplo, no Palmeiras com o Luiz Gonzaga Beluso, né? Que é um economista, um gestor, né? Empresarial. Só que ele também, por outro lado, era um palmeirense fanático, né? Você sabe disso, conviveu com ele. Você teve problemas com o Beluso por essa paixão? Ele era um dirigente que se deixava envolver muito demais pela opinião pública, pelo que a torcida queria ou deixava de querer, ou pela pressão da imprensa. Como é que era a relação com o Beluso? Não, Porque as pessoas desse ambiente, estou te perguntando isso, porque mesmo o cara que teoricamente é bem preparado, né, ele é um gestor, pode não ser especialista no futebol, mas ele tem experiência em gestão, mesmo esse tipo de dirigente sofre quando ele está ali comandando um clube que ele nutre uma paixão, que ele é apaixonado, né? E o Beluso, muitas vezes, né, a gente percebia isso em algumas entrevistas, ele era influenciado por essa paixão. O professor Beluso nunca tive problema, meu amigo até hoje, tenho um respeito enorme por ele, nutro esse respeito. E no entorno do presidente tem blocos políticos, né? Tem grupos. É muito grande, o Palmeiras é muito grande, assim como o Santos, Corinthians, São Paulo. E
em algum momento, no primeiro ano inteiro de 2009, quando a gente lidera o Brasileirão por 22 rodadas, aí sai o Vanderlei, a gente traz o Muricy, teve nesse meio tempo um trabalho brilhante do Jorginho, que era a comissão técnica montada por nós. Isso é muito importante, que eu gostaria de falar até depois. Essa comissão do clube, ela é muito importante, ela que sustenta o trabalho, na verdade, com qualquer treinador. É muito importante Você está para mim. falando da comissão permanente, né? Isso, ela precisa ter qualidade, precisa ser cobrada, porque tem profissionais da comissão permanente que relaxam, acham que vão ficar ali eternamente. Isso que não pode acontecer. Então, essa comissão técnica eu montei naquela época, 1 por 1, 2, 3 meses, eu fixava um profissional, fui encontrando durante a minha passagem por lá, e aí vem o Muricy, enfim. Aí, como a gente perde, deixa escapar o brasileiro para o Flamengo aquele ano, a gente vira um ano com um certo desgaste, o futebol, né? E era o segundo ano do professor Beluso, como presidente. Um grupo no entorno dele, um dos grupos políticos, começou a pesar um pouco no nosso dia a dia. Não o professor Beluso, não o Beluso, mas alguma coisa assim que começou a ter mais voz, mais do que deveria, na minha forma de ver, não pela honestidade, por ser do clube palmeirense e tal, mas mais pela falta de conhecimento. Que algumas ações daquele grupo, na minha forma de ver, iam dar errado, iam ser piores. A gente perdeu o brasileiro, mas a gente vinha numa crescente onde o planejamento nosso era, no terceiro ano, ser campeão brasileiro. E a gente lidera por 22 rodadas, por detalhes, que a gente errou, todos nós. Então, assim, eu acho que no quarto ano a gente ia conseguir. Então, a gente vinha vindo numa crescente administrativa, técnica, muito importante no Palmeiras. Até Paulo Nobre, né? Porque ficou marcado que o ponto da virada foi Paulo Nobre. Mas a gente já faz 3 anos de gestão espetacular, na minha forma de ver, botando o Palmeiras em cima. Mas aí a gente sai, é desmanchada essa gestão, e vem o Tirone, o Friso, e aí depois vem o Paulo Nobre. Então, assim, nesse segundo ano, eu vi uma influência, eu senti isso e pedi para sair. Pedi meu desligamento, eu acho que não ia ser legal. Eu não queria ter esse desgaste de querer botar na mesa, conversar. Falei, não, eu respeito, não concordo, e coloquei meu cargo à disposição no início de dezembro de 2010, quando o Muricy, a diretoria decide pela saída do Muricy. Eu preferi sair naquele dia também, coloquei meu cargo à disposição, foi aceito. Né? Eu falei assim, olha, está havendo um desgaste por causa da minha presença, não concordo com isso, então vamos fazer o seguinte, para aliviar, para vocês, eu entrego o cargo, se vocês aceitarem, sem problema nenhum, e foi assim que aconteceu. Então, mesmo numa região, você vê, eu sou amigo deles até hoje, nós somos, mas mesmo num momento desse, eu acho que eu tive um bom senso, vamos dizer assim, de abrir esse espaço para a diretoria estatutária poder levar outra pessoa, poder atender um grupo político que não me queria mais, ou fazia uma análise errada do que havia acontecido no ano anterior, né? Colocando um pouco demais, exageradamente, uma responsabilidade numa determinada pessoa, deixando de pôr em outra. Então, tudo isso é a dinâmica do futebol, não ficou mágoa, nada. Então, assim, mesmo o Beluso sendo meu amigo, uma pessoa que eu sou extremamente agradecido e me dei muito bem, algumas influências dentro do clube, elas pesam às vezes, né? Você sabe, bastidores enfim, acho natural. Isso, até a minha passagem ali foi, nesse sentido, foi natural, assim, entrada, saída, permanência, enfim. Tô ouvindo. Não estou ouvindo. Wagner, não estou ouvindo. Desculpa, foi erro meu aqui.
Não, É que às vezes meu cachorro começa a latir, eu muto aqui. Desculpa, Toninho. imagina. Bom, vamos lá. É uma relação, eu estava dizendo que era uma relação, que é uma relação, às vezes, muito conflituosa, né? O profissional, o executivo com o gestor tradicional. Recentemente, depois da demissão do Edu Dracena aqui no Santos, o presidente Andrés Rueda, presidente do Santos, deu uma declaração que causou muita polêmica, porque ele estava sendo apressado, cobrado pela contratação de um substituto, e ele deu uma entrevista uma vez e disse que não demonstrou dar pouco valor ao profissional, ao executivo de futebol, disse, né, que muitos desses profissionais estão no futebol só para ganhar dinheiro, atuam como empresários. Foi uma declaração muito infeliz do presidente Andrés Rueda, você deve ter ficado a par disso. E, enfim, depois ele contratou outros profissionais. Hoje o Paulo Roberto Falcão é o gerente de futebol do Santos, é o profissional que está nessa área. Quando você ouve declarações como essas de dirigentes, como é que o profissional, o cara do mercado, né, o cara que é remunerado por isso, né, como você falou, quando você trabalha nos clubes, você tem que se cobrar, você é um cara que está ali para resolver, você não é um torcedor que ocupou aquele cargo, né, como os diretores de antigamente, né? Você está ali, você é remunerado, você tem cobrança, é um executivo como o de qualquer outra empresa. Quando você ouve declarações como essas de um presidente, né, que ele é tido como presidente do Santos, é tido como um bom gestor na sua área, como cara da administração, quando você ouve o dirigente falar uma coisa dessa, como é que o profissional reage, Toninho? Eu soube na época, não lembro que ano, tem uns 2 anos, acredito. Eu não concordo. E isso não me faz. O fato de eu discordar de uma declaração do presidente Rueda não me faz achar que ele não é um grande presidente, capacitado. Todos nós, quando ele assume o Santos, a gente é do futebol, a gente sempre acompanha, né? Quem está no Santos, quem está no Corinthians, a gente sabe quem é, ou está chegando uma cara nova. E o presidente, pelas notícias que vocês veiculam, né, e pela própria história dele, vinha com essa perspectiva interessante de uma pessoa do mercado corporativo, uma pessoa bem-sucedida. E não cabe nele uma frase dessa, porque uma pessoa bem-sucedida não generaliza. Uma pessoa bem-sucedida sabe que não é assim o mercado. Tem as pessoas maldosas também, as pessoas que trabalham de forma incorreta, tem. Mas não pode generalizar, né? Eu Claro, acredito como até em que qualquer profissão. ele mesmo tenha se arrependido no mesmo dia ou no dia seguinte. Eu acredito, Então, assim, eu continuo achando que o presidente Rueda, de fora e de longe, sem conhecê-lo, acredito ser me passa, a gente teve algumas reuniões na Federação Paulista, e é uma pessoa muito agradável, uma pessoa competente, no sentido administrativo, e mesmo assim fica claro, bem claro a minha posição, que ele foi infeliz na frase. Ele não pode generalizar dessa maneira. Ele contratou um gestor ainda sem a devida experiência, mas com grande capacidade, que é o Draceno. Acredito eu que o Edu teria, foi uma boa aposta, vamos dizer, com conhecedor do Santos, foi capitão, multicampeão, e tem postura de gestor, né? Mas ainda não tinha certa experiência. Ele vinha do Palmeiras como ele para no Palmeiras e fica lá. Eu encontrei com ele até lá em algumas oportunidades. E é uma pessoa até que eu admiro bastante. Não vejo que tenha sido uma escolha errada, né? Mas se ele teve essa opinião, essa decisão de trocar, eu não acredito que essa frase realmente não foi feliz. Ela não corresponde à verdade. Eu, voltando à função de gestor agora, de dirigente, que eu passei 10 anos como treinador, eu tenho a obrigação de repudiar veementemente e dizer ao torcedor que está te ouvindo, está nos ouvindo, que isso não é verdade. Isso não é verdade. Tem muita gente boa, competente,
honestíssima e que fazem aí grandes trabalhos no futebol brasileiro. Exatamente. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para o Toninho a opinião dele sobre SAF, né? Porque todo mundo fala de SAF hoje. Hoje a moda é SAF. Os clubes têm que virar SAF, falta dinheiro, não tem dinheiro no futebol, os clubes têm que virar SAF. A solução de todos os problemas do futebol brasileiro são a SAF. Vou perguntar a opinião do Toninho Cecílio. Você está no canal do Wagner Frederico, não deixa de se inscrever. Se você não estiver inscrito ainda, deixe seu like, ative lá o sininho das notificações para receber todos os detalhes dos conteúdos que a gente produz por aqui, tá bom? Toninho, é o assunto que está em moda hoje, né? É o que se fala, é o que mais se fala no futebol. Alguns clubes já tomaram esse caminho, clubes pequenos, clubes médios e até clubes grandes estão encontrando isso, a transformação do modelo, né, associativo para um modelo híbrido, né, que mantém a associação, mas também profissionaliza o futebol e vira aí uma propriedade de alguém que vai lá e compra, né, essa parte do clube. O Vasco já tomou esse caminho, o Cruzeiro tomou esse caminho, o Botafogo, Bahia e vários diversos clubes pequenos, né, do nosso futebol. Qual a sua opinião? Os clubes, normalmente, as grandes marcas têm problemas financeiros, como o Santos e tantos outros clubes do país, porque falta investimento no futebol, porque os dirigentes são maus gestores. Qual é o problema? E a solução é a SAF? É vender o clube ou o departamento de futebol? Eu tenho uma opinião bem clara com relação a isso. O que faz um clube dar certo é a sua gestão, sendo SAF ou não. As pessoas que trabalham nela naquele momento no departamento de futebol, principalmente. Mas tem o departamento de marketing, de relações institucionais, é uma gama de departamentos. Hoje o futebol, a indústria cresceu muito. Tem as redes sociais, tem o relacionamento sócio-torcedor. É bem complexo a administração de um clube. Então, mas principalmente, você pode ter as pessoas que fazem o clube naquele momento, a qualidade delas e a capacidade de conhecimento é o que faz um clube ter sucesso ou não. Então, nós vamos pegar Palmeiras, vamos pegar Flamengo, indo bem, recuperando. O Real Madrid, por exemplo, não é SAF. Então, assim, a gente tem exemplos das duas frentes aí. Agora nós estamos vendo as SAFs, ainda é recente, mas a gente está vendo um movimento interessante do Cruzeiro voltando para a Série A, já apontando ali na liderança da Série A, o Botafogo também. A gente vê movimentos que alguns desses movimentos de SAF não darão certo. As SAFs quebrarão, isso é fato. Então, eu acho que o mais importante são as pessoas, não o modelo. Mas o que acontece? Com a nova lei das SAFs, o ambiente futebolístico, o ambiente de investimento em futebol, tornou-se atrativo para grandes investidores. E isso vai estar trazendo grandes grupos corporativos, até mesmo de fora, para investir. E aí a concorrência é desleal. Os clubes estão endividados, para conseguir se manterem na elite do futebol brasileiro, precisam de um grande centro de treinamento, elas precisam se igualar de um departamento médico de saúde muito bem montado, com vários aparelhos, com ótimos profissionais, investimento. Então, para se manter, esses clubes precisam de investimento. E eles veem com bons olhos, acabaram aceitando alguns mais endividados, como o Vasco, como o Cruzeiro, na época. Bahia nem tanto, Bahia saneou-se de uma certa maneira para depois se negociar. Então, o próprio Curitiba também. Então, é fato que as SAFs elas aproveitam uma legislação que dá um benefício do imposto reduzido nos primeiros anos e do parcelamento num bloco centralizado na justiça dos devedores. Tem até 10 anos para pagar. No primeiro tem 6 anos, depois, se não conseguir, tem mais 4. Então, e apenas 5% sobre o lucro.
a empresa tem que pagar de impostos nos primeiros anos. Então, são grandes vantagens, eu acho bem interessante. Eu acho que o futebol brasileiro está passando pela terceira grande transformação. Eu considero a profissionalização do esporte lá atrás, com aqueles grandes brasileiros inchados, década de 70. Aí eu vejo a Lei Pelé como um grande marco, e agora a Lei da SAF. Eu acho que vai mudar a demanda por profissionais com capacidade, retidão, com conhecimento de gramado, de campo, da área técnica, mas também uma postura corporativa que consegue enxergar valores como a retidão na sua linha de trabalho, nos contratos. Eu acho que esses profissionais eles terão a demanda vinda dessa transformação que nós vamos ver. Mas, repito, não são as pessoas, né? Eu acho que um clube pode sim sobreviver sem virar SAF. Eu acredito nisso também. Mas depende Muito muito. O interessante que você. acontece, né, Wagner? Diga. Desculpa. O que acontece no ambiente que não é SAF? O presidente, de repente, tem que encaixar alguém para ter o voto para se eleger. Então, às vezes, ele tem que encaixar na gestão alguém que não tem a capacidade e o conhecimento para estar naquele cargo. Esse é um grande problema. Isso acontece. Na SAF, não. Na SAF, o investidor compra e ele não deve politicamente a ninguém, ele coloca o melhor executivo, o melhor gestor da base, o melhor treinador que ele achar no mercado, na opinião dele. Exatamente. Na parte administrativa, sem ser SAF, no ambiente estatutário que a gente vive das associações, isso ainda existe, né? Alguns cargos sendo negociados, e aí você perde em gestão, não há dúvida. Existe a relação política, né, dentro do clube, Sim. né? Você falou aí da Lei Pelé, e eu sei que você teve participação, né, no embrião da Lei Pelé, que foi na criação da Lei Zico, que antecedeu a Lei Pelé, que é a lei que acabou, basicamente, né, com a lei do passe, né, que escravizava, de certa forma, prendia os jogadores aos clubes de forma, assim, definitiva, praticamente, né? Depois eu quero falar com você sobre isso, sobre esse movimento, né? Hoje a gente percebe que os clubes, que os jogadores ficaram presos a empresários, né? Mudou um pouco o domínio ali do jogador, né? Deixou de ser o clube, passou hoje, muitas vezes acontece, a ser o empresário. Mas voltando a falar sobre essa situação aí da SAF, só para finalizar, primeiro eu quero dizer que eu concordo absolutamente com você. O problema de financeiro dos clubes não é ser SAF ou não ser SAF. O problema é de ter boa gestão ou não ter boa gestão. Para mim, basicamente é isso. Entendo que existe aí essa dificuldade, né, por conta de movimentos políticos dos clubes, que muitas vezes o cara que se elege, ele se elege devendo para alguém, né? E aí é obrigado a pagar com cargos e muitas vezes são pessoas que não têm qualificação para estar ali para exercer determinados cargos. Isso eu concordo com você. Mas aí é um problema de gestão, né? É um problema de gestão, não tem a ver com ser SAF ou não ser SAF. Os clubes hoje, eles estão em dificuldade financeira, né? A grosso modo. Porque existiu ou existe uma retração de investimento no futebol, os patrocinadores no futebol brasileiro pagam pouco, os clubes vendem mal, né? Os departamentos de marketing dos clubes vendem mal as marcas, a imagem do clube. Qual é o problema? Ou é simplesmente má gestão e muitas vezes, em muitos casos, até corrupção? Qual é na tua opinião, o principal fator do endividamento dos clubes brasileiros? Acho que o principal é má gestão. Aí vem segundo, corrupção. Por quê? Você vê o Cuiabá na Série A e você vê times tradicionais. O Vitória estava na Série C, o Figueirense está na Série C. Clubes que ficaram 10 anos na Série A. Então, assim, por que isso? Porque a gestão. O Atlético Paranaense é um grande exemplo.
né? O Atlético Paranaense, eu lembro, há 10, 15 anos, começou a fazer um trabalho de vender jogador direto para a Europa. Porque antes não, antes tinha que passar por um grande, né? De grande orçamento, de grande camisa, para não. E ele montou, o Petralha montou um departamento interno, pagava profissionais para ficarem na Europa, fazendo esse relacionamento, construindo uma relação. E aí acabou vendendo Jadson, Fernandinho, enfim, um monte de jogadores, inclusive para mercados novos, Ucrânia, por exemplo. Então, essa visão é importante. É possível fazer. Eu joguei lá antes da Arena, no Atlético Paranaense, eu cito o Atlético Paranaense, que é um belo exemplo de gestão. Tem até uma grande arena E não é coberta. SAF. Ele tem Que ali não é um dono, né? O Petralha é realmente um cara daqueles modelos bem tradicionais de presidentes, de gestores, né? Mas ele é um cara que tem uma visão empresarial muito interessante. O que aconteceu, Wagner, é que o futebol, eu gosto muito de citar isso, se você me permita, se eu ultrapassar o tempo de resposta. Duas coisas aconteceram muito próximas umas das outras, que mudaram muito o futebol fora de campo e dentro. Que foi a lei Pelé, que foi aprovada em 98, realmente, como você falou, eu, junto com o Raí, que era meu vice-presidente no sindicato, nós com o Zico. Opa, desculpa. Só para o pessoal entender, né? Desculpa, gente, às vezes eu muto meu telefone aqui, porque eu estou com um cachorro em casa e aí eu muto. Só para o pessoal entender, o Toninho Cecílio, ele era presidente do Sindicato de Atletas Profissionais e ele teve grande envolvimento junto com o Raí, que era o vice-presidente, né? Raí, ex-jogador de São Paulo, que era vice-presidente dele, na criação, na elaboração da Lei Zico, que é a lei que antecede a Lei Pelé, que é, na verdade, o embrião, né? Que depois o Pelé assume o Ministério dos Esportes e acaba abraçando ali. A lei é sancionada durante a gestão do Pelé no Ministério, então o nome da lei acaba recebendo o nome do Pelé, mas teve também grande participação do Zico, né? Sim. Quando o Zico também assumiu o Ministério, o Zico foi ministro dos Esportes antes do Pelé. O Zico chegou a ser anteprojeto de lei, ele não chegou a ser lei. Sim. E depois o Pelé assumiu, exatamente, Wagner, perfeita a sua explanação. E lá, com o advento da Lei Pelé, que todo mundo sabe, acabou o passe. Isso muda completamente a administração de um clube de futebol. Porque é muito importante isso aí, muda tudo. Só para dizer para o torcedor, por exemplo, eu morava em Avaré, nasci em Avaré, morava lá, jogava futebol lá. Alguém, uma pessoa conseguiu que eu fizesse um teste no Sub-17 do Palmeiras. Eu vim, fiquei 2 semanas, passei no teste. Voltei logo depois de 2 meses, já me inscreveram no Campeonato Paulista Sub-17 de 84. Ali, ao assinar aquela ficha, eu me tornava propriedade do clube até 32 anos. Só para o pessoal entender, Toninho, Então, porque tem muita gente jovem que nem sabe o que é lei do passe. Sim. Só para o pessoal entender. A lei do passe, o jogador, quando ele assinava com o clube, desde a base, ele se transformava em propriedade do clube. O clube vendia quando quisesse, por quanto quisesse. Não havia nenhuma possibilidade do jogador, por vontade própria, sair do clube sem que o clube sem que o clube quisesse, porque Exato. O clube poderia não querer vender. Então, realmente era um modelo quase que escravocrata, né, Tony? É importante falar isso, porque assim, eu nem assinava contrato, eu assinei uma ficha de inscrição para disputar o Paulistão no Sub-17. Eu não podia mais sair e jogar por outro clube, sem a assinatura do presidente do Palmeiras, me liberando. Então eu ficava. Aí quando eu virei profissional, só para vocês terem uma noção, só fazia contrato de 1 ano. Aí acabava o contrato em dezembro, eu ficava na mão do clube, porque se eu não aceito a proposta deles, eu ficava lá parado, porque eu só iria para outro clube, um concorrente, caso o presidente me vendesse. É um absurdo. Um absurdo.
Só que era fácil administrar clubes assim. Porque você ia lá assinando ficha de garoto, os que davam certo explodiam, estavam na sua guarda, estava garantido para até 32 anos de idade. Eu não vou aqui explicar. Havia um decreto, nós tínhamos direito a 15% de uma negociação, e se você fosse fazer 28 anos, esse percentual ia aumentando. Até 32 anos você tem praticamente 90%. Eu não vou entrar nesses detalhes, senão vou me alongar. Mas você tinha algum mecanismo para te dar uma vantagem aos 28, quando ninguém mais te queria. Entendeu? Então era desigual a relação, e isso facilitava a administração dos clubes. Porque hoje, quando veio a Lei Pelé, mudou tudo, porque você tem que ter um jurídico muito forte, competente na base, no profissional, fazendo essa transição, o olhar técnico do seu coordenador da base, chegando para você, presidente, falando assim, ó, esse menino, você já pode assinar por 5 anos, mas esse aqui outro não. Esse assina por 2 e eu vou ficar em cima dele. Qualquer evolução mais rápida, eu já faço uma progressão para 3 anos, completando 5 anos. E isso é gestão profissional. E a Lei Pelé veio exigir essa dinâmica. Mudou demais. Muitos clubes demoraram demais para interpretar a lei. Muito, Sim. muito. Esse foi o grande erro. Tá? A outra coisa que eu queria falar, que eu falei de duas coisas que aconteceram simultaneamente quase, em 93 teve uma mudança na regra, para mim, causou uma revolução na forma de se jogar futebol. Se a forma de se jogar futebol mudou, quem você contrata, o olhar do dirigente também tem que mudar. Jogadores mais rápidos, velozes, a dinâmica, a intensidade do jogo mudou por causa dessa alteração, que foi a alteração do recuo de bola do próprio colega para o goleiro. Antigamente, o jogador poderia recuar a bola para o goleiro e ele pegar com as mãos. Hoje, não. O recuo só pode ser feito ou com o peito ou de cabeça, né? Mas não com os pés. Então, Wagner, o que acontecia? É preciso citar isso aí, porque isso tem a ver com a administração do futebol. Porque o dirigente que demorou para perceber o tipo de jogador que ele teria que contratar, ele ficou atrás, foi caindo de divisão. Essa mudança, antes dessa mudança, ninguém marcava alto. Ninguém marcava pressão. Por isso a intensidade do jogo era menor. Por que eu vou botar meu time lá na frente se eles podem 50 vezes devolver para o goleiro pegar com a mão e ainda repor com precisão, com a mão e com o pé, você repõe com mais precisão do que só com o pé. Então ninguém fazia isso. Então todo mundo esperava num bloco mais baixo, meio de campo, aquele jogo ficava modorrento. Essa alteração na lei mudou todo o futebol junto com a lei do passe no Brasil, a lei Pelé, exigiu dos dirigentes que o olhar fosse outro, muito mais dinâmico, rápido, com um grande departamento jurídico. O jurídico hoje é o que o passe passou a ser a quebra o contrato do atleta. Você tem um contrato longo, você tem direito longo. Você tem um contrato curto, você tem um direito curto. E você tem multa, né? Hoje você tem multas. Na época da lei do passe não havia possibilidade nenhuma de você rescindir o contrato. Exato. Então, é uma mudança muito grande. É uma mudança muito grande. E você falar de 10 anos dessa mudança, 20 anos, que faz mais já, mas assim, você falar de 10 anos, adaptação, aqueles clubes não se adaptaram em 10 anos. Não é 10 anos para uma lei, não é muito. Ela não é muito. Bom, então eu defendo muito a Lei Pelé, no entanto, toda lei precisa de ajustes, né, Wagner? Sim. Se a gente começou... Aí eu vi muito dirigente botar a culpa na Lei Pelé porque perdia jogador. Não é culpa dele. Sim. Porque ele fazia contrato para ele não perder. Muitos fizeram isso. Para eu não perder ninguém, eu vou assinar com todo jogador de sub-20 5 anos. Aí gastava dinheiro à toa, porque muitos não viravam. Né? Então, aí quebra mesmo. Então, aconteceu muito disso aí. E os dirigentes, na imprensa, botando a culpa na Lei Pelé. E, na verdade, não. A Lei Pelé modernizou. Por quê? O que aconteceu? Os dirigentes foram obrigados a começar a olhar para fontes extras de receitas, que não existiam. Então, eles começaram a investir no marketing, começaram a cobrar mais da televisão, começaram a fazerem crescer
as receitas advindas de outras fontes que não era a venda de jogador, que não era do passe. E isso modernizou. O sócio-torcedor cresceu, nasceu e se solidificou hoje. Programas de sócio-torcedor, que são tão fundamentais hoje para o futebol, para os clubes, ele foi provocado por conta dessa mudança, por causa da Lei Pelé. Então, ela modernizou o futebol brasileiro e acho que ela foi muito importante. Mais uma vez, fazendo uma ressalva, toda lei precisa de uma visitação periódica para ver se não Sim, cabe claro. um ajuste. Porque a sociedade muda, né? Como é que você vê a relação hoje dos jogadores, né? Os jogadores conseguiram quebrar as correntes, né? Que os prendiam aos clubes e hoje, muitas vezes, eles ficam presos a empresários que vão lá, identificam o talento do garoto desde criança, desde muito cedo. Faz o papel que os clubes poderiam fazer, né? Aí vai lá, compra compra a família, emprega a família, paga um valor absurdo, né, para um garoto de 14, 15 anos, normalmente pessoas de família de origem humilde, né? O cara dá um apartamento, daí se aí consegue de alguma maneira aprender ou vinculado a um clube de fachada. Enfim, como é que você vê hoje essa relação de empresários que muitas vezes, né, claro, tem os bons empresários, tem os maus empresários, mas tem os empresários que muitas vezes estão mais interessados no lucro que ele vai ter, então ele não tá interessado na carreira, no desenvolvimento do atleta. Muitas vezes ele pode criar um trauma na carreira de um atleta, tirando ele na hora errada de um clube, porque ele está em fase ainda de desenvolvimento, para não perder uma grande negociação que ele vai ter lá, a parte dele, a comissão dele. Como é que você vê hoje a relação desses empresários com os jogadores? Eu tenho uma forma de pensar, o clube sempre tem que sobrepor, tem que ser inteligente na gestão dessas relações. O que é ser inteligente? E tem que se impor nessas relações. Ser inteligente é fazer bons contratos. Bons contratos não é pagar muito. Bons contratos são contratos inteligentes que prevêem vários gatilhos que conseguem aumentar a multa rescisória para fora, diante da ascensão do atleta, da melhoria, a transição para o profissional. Então, no papel, é importante ser inteligente na confecção dos primeiros contratos, primeira coisa. Bom, segunda coisa, se você não foi inteligente, se o seu jurídico não foi eficiente, você chegou numa situação que a tua joia tem mais um ano de contrato. Aí você já errou lá atrás. Aí não tem, aí você tem que ser hábil, você tem que conquistar o agente, se você tem que conquistar a família, porque você está na mão, mas porque você errou lá atrás. Ou um antecessor seu, um presidente que passou pelo clube, errou. E É muito aí, importante. e Muito aí, importante. Desculpa, pode terminar, pode terminar. e aí vai haver eu assumo hoje, vai assumir em janeiro. A joia nossa tem um ano e meio de contrato só. É uma situação complicada. Aí o Sim. que eu vou fazer? Imediatamente eu vou criar uma agenda de reuniões e um prazo para eu consertar isso. Um prazo. Não é solto. Eu tenho que me impor como clube e como agenda. E se, desde a primeira reunião, se não nessa agenda, não tivermos acertado, ele vai deixar de jogar. Ele vai deixar de jogar. Ok? Vai ser afastado, vai ficar treinando. Não tem como. Isso precisa ser colocado. Isso é um direito do clube. Mas ele é fundamental para a equipe, não dá para tirar ele, nós estamos no. Aí é uma situação, cada situação é uma Sim, dinâmica que precisa tem ser que avaliar. estudada. Agora, é preciso que o clube tenha uma relação com o mercado, e aí mercado são outros clubes, clubes formadores, agentes e clubes do exterior. Esse é o mercado do futebol. Clube, ele sempre, mesmo estando em dificuldade financeira, ele não vai quebrar o clube e fazer bons contratos na base. Então, essa gestão de contrato precisa ter uma relação do jurídico
com o seu coordenador da base, junto com o coordenador do profissional, gerente, executivo, reuniões periódicas, vamos falar de 3 em 3 meses no mínimo, e passar a limpo toda a relação de garotos que estão do sub-17 para cima, sub-15, sub-17, e revisitar todos os contratos que estão sendo feitos. E isso precisa ser documentado, porque um vai falar, não, esse aí ainda não precisa fazer de 5 anos. Aí eu vou falar, sim, precisa. Isso precisa ser documentado e uma via sempre para o presidente. Então, esse profissionalismo, essa organização precisa existir. E com uma agenda forte, de um olhar jurídico, técnico, muito integrados, exatamente. Muito importante você falar isso, Toninho, porque o Santos, por exemplo, viveu isso, vive isso constantemente com seus garotos. O Santos é tido aí como um dos clubes mais reveladores do futebol brasileiro, talvez seja o clube que mais revela jogadores em qualidade, principalmente, né? E o Santos tem sofrido. Por exemplo, o Santos perdeu o Yuri Alberto. Quando essa diretoria assumiu, o Yuri Alberto já estava em final de contrato, não conseguiu renovar o contrato do Yuri Alberto. Essa diretoria teve muita dificuldade também para renovar o contrato do Marcos Leonardo. Chegou a fazer isso que você falou, de tirar o jogador. E aí o jogador acabou sendo utilizado num determinado momento, no final de 2022, porque o Carille, que era o técnico, Fábio Carille, que era o técnico do time à época, considerava ele vital, importante para ajudar o time. Ele entrou na reta final do Campeonato Brasileiro, ajudou. Aí depois ele volta a ser afastado, aí até que conseguiram, no início de 2022, um acordo, ele voltou ao time, e hoje ele está protegido por contrato. Mas o Santos tem agora um problema com o David, né? O assunto do momento é o David. Eu até já divulguei aqui nesse canal, o David, você já deve ter acompanhado. Sim, David, assumiu a condição aos 17 anos, assumiu a condição de titular na ausência do Marcos Leonardo, que foi para a seleção sub-20 disputar a Copa do Mundo lá na Argentina. Então o David hoje é titular do Santos. Só que o David, ele tinha um contrato, o primeiro contrato dele venceria ele assinou com 16, 17, 18, acho que venceria em abril. Em abril ele renovou o contrato. Ele precisava renovar o contrato. Em abril, agora, ele renovou. Mas o Santos não conseguiu. Era o primeiro contrato dele de 3 anos. Em abril, ele estendeu esse contrato por mais 3, até abril de 2026. Então, para um jogador desse nível, é um contrato curto. O Santos só conseguiu fazer um contrato de 3 anos. Ou seja, o Santos tem ele até abril de 2026. Para vender esse jogador por um valor ou algo que chegue perto da multa, o Santos só vai ter, no máximo, estourando até meados de 2025. Não sei se você concorda comigo, ou até antes, né? E para poder fazer esse contrato, eu dei essa informação aqui, informação exclusiva aqui no canal. Para fazer esse contrato, Toninho, o Santos teve que reduzir o valor da multa internacional, porque essa multa é livre, né? A multa nacional, que depende de tempo de contrato, valor de salário e tudo mais. Você sabe disso, claro, muito melhor do que eu. Mas a multa internacional, que é livre, o Santos, para poder renovar o contrato, porque o empresário, que é o Giuliano Bertolucci, você sabe quem é, um dos empresários mais poderosos do mundo hoje, para poder renovar, o Santos teve que diminuir o valor da multa, que era 100 milhões de euros, agora acho que está em 80 milhões, próximo de 80 milhões. E, além disso, só fez por 3 anos. O Santos queria de 5. Então, o Santos teve que abrir mão do tempo e abrir mão do valor da multa, diminuindo o valor da multa. Como é que se resolve uma situação como essa, né? É um jogador aí que explodiu, está aí, né, demonstrando seu enorme talento, mas que já está numa situação de risco, né? É muito difícil, Wagner, eu comentar de uma situação assim, onde tem pessoas capacitadas para... Também não sei, não sei o que aconteceu antes da gestão do presidente Rueda. Eu diria que é muito desconfortável para mim, até te pedir desculpas. Não, eu sei. No entanto, vamos dizer de outro caso, por exemplo, o Kaká no São Paulo, ele foi vendido a preço de banana. Sim. Porque o São Paulo, no caso do Kaká,
Ele teve esse problema e foi obrigado a vender, senão não ia pegar nada. Né? O Caio Jorge aqui no Santos. O Ronaldinho Gaúcho, no Grêmio, houve falha de interpretação exatamente quando estava sendo promulgada a Lei Pelé. O Grêmio, inclusive, entrou na justiça depois, mas ele acabou indo para o PSG livre. Assim, hoje essa lei, a Lei Pelé, ela está madura, todo mundo conhece. Então, errar hoje é menos aceitável, tá? É menos aceitável. Então, assim, eu vou dar um exemplo para você. Na Portuguesa, recentemente, eu ia assistir todos os jogos do Sub-20. Eu era executivo do departamento de futebol. Mas eu ia assistir todos os jogos do Sub-20. Com 4 rodadas, um camisa 9, eu já pedi para o meu coordenador da base exercer a opção que a gente já tinha. Ou seja, ele veio para jogar no Sub-20 já com uma opção de renovação. E com 4 rodadas, eu achei que eu deveria exercer. Não esperei o campeonato. Esse cara veio a ser o artilheiro do Paulistão Sub-20. Qual o nome dele? Ganhou do Santos. Ganhou do Qual foi o nome dele? Lucas Paraíso. Lucas Paraíso. Então eu acompanhei, eu fui assistir Português e Santos na Vila Belmiro, semifinal do Paulistão Sub-20. Eu estava na Vila. Eu conheço os jogadores do Santos. Enfim, com 4 rodadas, até o coordenador da base e o treinador que aprovaram o jogador me questionaram até. Falaram assim, você tem certeza? Será? Falei, tenho. Então, assim, essa agilidade, essa atenção, ela ajuda bastante. Então, de repente, lá atrás, antes do presidente Rueda, já tinha que ter feito um contrato mais longo, olhando a característica do jogador, perfil, enfim. Isso é difícil a gente dar uma opinião, né? Toninho, falando sobre isso, os contratos... Agora, só uma coisa importante, Wagner, desculpa, que tem a ver... Não, vai lá. Com o jogador, você afastar ou não. Às vezes, o momento pede que você deixe o jogador jogando, porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Você está na semifinal da Copa do Brasil, o título da Copa do Brasil vale 70 milhões de reais. É melhor você ter esse cara jogando. Não pode tomar decisões com mágoa. Não é assim que eu estou dizendo, não é isso que eu estou dizendo. Vou arrebentar com aquele empresário. Isso não serve. Agora, você tem que ter equilíbrio. Falar assim, olha, dentro dessa perspectiva, meu caro amigo, você não vai aceitar essa nossa proposta, eu vou ter que abrir espaço para um outro garoto da base. Né? Eu não vou continuar com o seu garoto jogando no profissional, encaminhando a transição dele, sendo que eu não tenho segurança no retorno. Porque você não está aceitando essa proposta. Então, eu vou ter que abrir um espaço, não é... não, vou ferrar com você, vai, dizendo essa palavra chula, eu vou arrebentar. Não, eu preciso abrir espaço para outro. Essa é a ideia. Né? Não, e é de fato uma decisão muito fria e profissional, como você falou, sim, né? Você tem que medir, né? Por exemplo, né? Eu sou um crítico aqui com o Tomás do modelo de gestão do atual presidente do Santos, porque ele assumiu o clube com a ideia, né, a principal bandeira de sanear o clube financeiramente, o que eu acho louvável, né? Eu acho que o dirigente tem que ter essa responsabilidade mesmo, né? O dirigente tem que ter essa responsabilidade, o clube não pode... o clube tem que ter uma boa gestão financeira. Só que eu acho que ter uma boa gestão financeira é dar uma atenção muito especial ao futebol, porque o futebol é a principal fonte de receita do clube. E quando o clube faz campanhas como o Santos tem feito em campeonatos estaduais, sem chegar à final, sem chegar sequer à fase de mata-mata, quando o clube é eliminado precocemente das competições, ele está aí tendo um péssimo resultado financeiro, né? Porque você acabou de citar uma Copa do Brasil, por exemplo, ontem o Santos, né, essa entrevista aqui é gravada, né? Mas o Santos agora na Copa do Brasil, nas oitavas de final, o Santos perdeu
perdeu não, o Santos empatou aqui na Vila Belmiro e ficou numa situação mais difícil na Copa do Brasil. O jogo de volta é em Salvador, o Santos agora precisa vencer lá, ou pelo menos empatar e vencer nos pênaltis. E é uma classificação que vale 4 milhões e 300 mil reais. Numa competição que, se você ganhar, você ganha só ganhando a final, você ganha 70 milhões. Fora o acumulado durante toda a competição. Então, o dirigente... Fora a valorização do jogador, né? Exatamente. Fora os ganhos indiretos, porque é uma reação em cadeia. Valorização de jogador, mais patrocínio, bilheteria, aumenta o valor de patrocínio, mais jogos, mais cota de televisão, mais bilheteria. É uma reação em cadeia. Então, o dirigente, que ele entrar no claro, eu vou me preocupar em pagar conta, não vou fazer mais nenhuma despesa, só que aí ele seca a fonte principal de receita dele, que é o futebol. Então, eu acho que, mesmo reconhecendo no presidente Andrés Rueda uma pessoa idônea, com ótimas intenções, eu acho que ele falhou demais nesse aspecto, porque ele abriu mão da sua maior fonte de receita, não montando equipes minimamente competitivas, né, para o Santos continuar sobrevivendo, chegando, né, às fases mais agudas dos campeonatos, para poder continuar tendo receita, né? Então, essa é a minha grande crítica a essa gestão. Wagner, mas, enfim, diga. Essa é uma opinião sua, pessoal. Sim, claro. Eu não tenho condições de analisar assim, porque eu não participei. Mas você entende, perto, mas né? você entende a necessidade... o que eu acho que não é possível você recuperar. Eu já vivi isso no Palmeiras. A gente chega em 2007... É isso que eu ia te perguntar. Eu joguei 10 anos no Palmeiras, Em nenhum mês eu recebi atrasado, jogando 10 anos. Aí eu volto como dirigente, fiquei 3 anos como dirigente. Estava tudo atrasado. Em 2007, de 6 para 7. O Palmeiras tinha sido o primeiro time a não cair em 2006. A gente assume em 7. Com... como é que fala? Salários atrasados, direitos de imagem atrasados, comissões atrasadas. Uma situação difícil. A gente conseguiu cair fora da Libertadores, que eram só 4 na época. A gente fez um campeonato, um ano muito bom. Era o Caio Júnior, um treinador barato, não tinha... era o primeiro clube grande dele, então nós investimos num cara barato, investimos no suporte a ele. Ele passa o ano inteiro em 2007. A gente quase classifica para Libertadores, que classificavam 4. A gente ficou em quinto. Na última rodada, a gente perdeu em casa, né? Então, assim, a gente conseguiu ir equilibrando. Em 2008, não. Aí a gente já ganhou o Paulistão, já estava arrumada a casa. Então, a gente conseguiu ter desempenho técnico, resultado esportivo com saneamento financeiro. É possível. É possível. Claro que é possível, né? Por exemplo... É difícil, mas é possível. O Santos é um grande exemplo de que é possível. O Santos, se você pegar a história recente do Santos, os principais títulos do Santos, o Santos ganhou com jogadores que o Santos não teve investimento já como profissional. O investimento foi de base, né? Você pega a geração do Diego Robinho, você pega a geração do Neymar, do Ganso, né? Você pega aí... agora mesmo, as soluções do time do Santos são jogadores que vieram da base, né? Enfim, é claro que é possível, até porque no futebol nem sempre o jogador que você compra paga caro é a solução. Muitas vezes a solução está ali dentro, né? Muitas vezes a solução é o trabalho do técnico. A gente está chegando aqui, Toninho, já estamos mais de 1 hora de entrevista, que o papo é bom, né? Eu queria te perguntar, antes de terminar, qual a sua opinião em relação aos técnicos de futebol? Por que no Brasil se tem essa filosofia, né, ou esse hábito, esse costume, é cultural, de sempre estoura primeiro nas mãos dos técnicos? Só o Santos, por exemplo, durante essa gestão, já contratou 6 técnicos. Em 2 anos e 4 meses e meio,
Santos contratou 6 técnicos, né? Ariel Holan, Fernando Diniz, Fábio Carille, Fabian Bustos, Lisca e Odair Helma. Por que os clubes trocam tanto de técnico? É isso mesmo? Os técnicos são ruins? Os técnicos brasileiros são ruins? Os dirigentes é que estão errados, não têm paciência? Por que troca-se tanto de técnico aqui no Brasil, diferentemente do que acontece na Europa? Eu acho que o primeiro motivo para você trocar muito de técnico é você ter escolhido errado. Exatamente. Primeira coisa. Então, qual o campeonato que eu vou disputar? O que ele exige? Quais são as opções que estão no mercado de treinadores que possam interpretar bem a minha política, a minha cultura do clube, né? E casar isso com o financeiro. Essa escolha ela é muito importante, né? Então, ela não pode ser uma escolha baseada em emoção, em sugestão de empresário. Eu nunca contratei um treinador por sugestão de um empresário. Eu sempre contratei um treinador que eu queria. Ele está disponível, eu vou atrás. Então, assim, eu estou dizendo por mim porque eu sou do mercado, né? Então, eu preciso ter quem eu conheça, já ter um conhecimento prévio, um estudo feito sobre aquele treinador. Não posso ser pego de surpresa. O profissional não pode ser pego de surpresa, né, Wagner? Não pode. Você vai num profissional, num dentista, esse dentista não pode ter surpresa com o que está acontecendo na sua boca, né? Então, a gente tem que pago para nos preparar, tomar decisões mais assertivas. Mesmo assim, por exemplo, na Portuguesa, eu fui voto vencido na primeira troca. Não que eu não tenha gostado do Kleina, do trabalho que o Kleina fez, foi espetacular. Mas eu não queria ter tirado uma Mazola. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fui voto vencido, né? Na hora, você não pode falar isso aí, porque você está junto. Todo mundo está junto ali, né? Tomarmos a decisão, vamos juntos. Ou eu saio na hora. Né? Eu não saí na hora. No dia que eu fui voto vencido, eu fiquei. Mas no Palmeiras, por exemplo, naquela época, só falando do Palmeiras, porque é o trabalho mais recente antes da Portuguesa que eu tenho de gestão. Nós ficamos um bom tempo com o Caio Júnior, um ano inteiro, 1 ano e meio com o Luxemburgo e depois quase 7, 8 meses com o Muricy. Então, eu acho que a primeira nos momentos mais difíceis, a demissão do técnico não pode ser a primeira atitude. O que você tem que olhar? Pô, ele está com muita lesão, como tem sido os trabalhos dele, ele está com o grupo na mão. Nós já cobramos o grupo de jogadores, porque esse grupo de jogadores precisa ser muito bem cobrado. As metas foram bem estabelecidas, nós estamos cumprindo as metas, nós estamos com os salários em dia. Será que não há nada que eu, como gestor, possa fazer antes de demitir esse treinador? Há várias coisas a serem feitas antes da demissão, muitas coisas. E que às vezes o dirigente não sabe, não tem conhecimento, não aguenta a pressão. Exatamente, né? Isso que eu ia dizer, né? Às vezes o dirigente, por ser também um torcedor, por ser também um apaixonado, ele acaba tomando uma decisão baseada em pressão de imprensa, pressão. Porque às vezes a troca é pior, né? Se você não enxerga, vamos trocar para ver quem que vamos trazer, enfim, isso aí é muito ruim. Então, outra coisa, só para terminar essa resposta, que é muito importante para mim, Wagner, se você tem uma base sólida de comissão técnica identificada com o clube, isso é muito importante. Isso traz um benefício enorme. Porque essa comissão consegue ajudar mais um treinador em dificuldade, um treinador que chegou agora... Você está falando da comissão efetiva, fixa, né? Efetiva, E essa comissão efetiva, repito, ela precisa ter alta qualidade, precisa ser cobrada. Ela não pode ser montada e deixada. Ela precisa ser monitorada. É preciso haver cobrança nessa comissão também. Eles precisam ter o perfil de comissão fixa. Qual que é o perfil de comissão fixa? Saber receber os profissionais que vêm com o treinador, saber passar as informações, serem leais ao treinador, ao clube.
enfim, e terem conhecimento. Essa comissão técnica fixa, ela é um dos pilares, além da a primeira responsabilidade, o motivo, eu disse para você que é você não trazer o treinador adequado. Esse é o primeiro fator de demissão O erro rápida. começa aí, né? Na contratação apressada, equivocada. Né? O E erro eu acho que começa aí. você não ter uma grande comissão técnica permanente, também de qualidade, de bons profissionais, sendo cobrados também, né? Eu acho que também é um fator, sabe? Exatamente. Desculpa. Meu querido, que grande prazer estar aqui com você. É uma aula, a gente, né, poderia ficar aqui horas conversando, mas infelizmente, né, a gente tem o tempo também aqui. Quero te agradecer demais e eu quero finalizar sabendo onde é que você vai trabalhar, cara. Para onde você vai? Deixou a Portuguesa agora em fevereiro, já tem convite. Aliás, você andou sendo sondado pelo Santos em algum momento desses aí de troca de treino de gerentes, de executivos. Você andou sendo soldado pelo Santos, que eu sei, né? Olha, Wagner, acho que foi na época do Dracena saindo. Eu estava na Portuguesa já, mas ninguém do Santos me ligou, não teve nada oficial. Teve algum debate na imprensa, algumas pessoas, colegas de você, que me ligaram, mas não teve nada não de oficial. Hoje está bem servido com as pessoas que estão. O Falcão é uma pessoa que eu admiro muito. Espero que realmente as coisas... O Falcão, se eu não me engano, convocou você para a seleção brasileira quando você era Foi, zagueirão lá no Palmeiras, né? convocou, primeira 90 convocação, em Que ano foi 90, isso? Em 90. 1990. Logo De- depois, logo depois do final da Copa, o depois da Falcão Copa, assume, né? exatamente, na Que primeira legal. convocação. Mas teve também quando eu saí do Palmeiras lá atrás, em 2010, mas naquela época eu queria ser treinador, né? Naquela época eu investi na carreira de treinador, me botei ali um objetivo de 10 anos como treinador, que acabou agora recentemente. Eu queria realmente tentar essa carreira, tive bons momentos, inclusive contra o Santos no mata-mata de Paulistão, enfim, pelo 15 de Piracicaba, enfim, foi um bom período. No entanto, agora eu não consigo, me sinto bem desconfortável, eu prefiro agora investir realmente na carreira de gestor. Mas eu Legal, não tenho desejo. nada ainda. Você me perguntou, algumas coisas apareceram, eu conversei com alguns dirigentes, não houve acerto financeiro por enquanto. Eu quero dar um passo muito certeiro, né? Eu voltei a ser dirigente na Portuguesa e fui bem sucedido, junto com o presidente Castanheira. E esse segundo passo é importante que seja um passo importante, bem dado, bem estudado, com afinidade, né, na gestão das pessoas do clube, essa coisa toda. Legal. Quero te agradecer demais, desejar muito boa sorte para você, sucesso aí na sequência da tua carreira. E grande abraço, meu querido. Grande Muito abraço. obrigado. Espero vê-lo logo aí comandando um grande time de futebol, porque você é um bom profissional e bons profissionais precisam estar aí atuando e contribuindo para o desenvolvimento do futebol. Legal? Grande Obrigado, abraço para Wagner. você. Obrigado. Um abraço a todos que nos acompanharam. Um grande abraço para você. Sucesso na sua carreira também, Wagner. Valeu, gente. Grande abraço a todos. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de deixar seu like, ative aí o sininho se não tiver ativado e, é claro, inscreva-se no canal para poder, né, estar sempre acompanhando aqui conteúdos como esse, tá bom? Grande abraço a todos e até mais. Valeu, gente.